Presta atenção, você que está chegando agora na tela do 4.1, vem aqui. Testemunhas relacionadas às investigações contra o empresário Marcelo Batista da Silva, o dono do Ferro Velho, lá de Pirajá, onde os dois funcionários desapareceram, Paulo Daniel e Matusalém, foram ouvidas durante a segunda audiência de instrução do caso. Quem está chegando agora aqui na tela do Povo é a nossa repórter Lara Linhares, que tem atualizações pra gente. É isso, Lara? Bom dia pra você. Isso mesmo, nessa quarta-feira aconteceu a segunda audiência de instrução do caso do Ferro Velho. Marcelo Batista da Silva foi réu, mais uma vez compareceu ao Fórum Criminal de Sussuarana. Nós acompanhamos a primeira audiência de instrução. Na ocasião, fomos a única equipe de reportagem a flagrar um momento em que ele deixou o fórum, ele deu um tapa no meu microfone e hoje, mais uma vez, ele voltou a esse lugar. Testemunhas importantes foram ouvidas. A segunda audiência agora, a terceira audiência sobre esse caso está marcada para fevereiro de 2026. Marcelo Batista está utilizando uma tornozeleira eletrônica. Ele cumpre medidas cautelares, como, por exemplo, a proibição de sair à noite, o recolhimento noturno e também de deixar a cidade. Ele não pode sair de Salvador. Ele também é acusado de uma tentativa de triplo homicídio, de tentar matar 3 pessoas. Numa ocasião, estavam saindo do Ferro Velho, 2 ex-funcionários tinham contratado uma motorista. Ela também prestou depoimento hoje. Nessa audiência também participou, foi ouvida nessa audiência aqui no Fórum Criminal de Sussuarana. A gente vai começar conversando com Dona Mari, que é a mãe de Paulo Daniel, está aqui do nosso lado, chegou cedinho também para acompanhar, sempre pedindo por justiça pela morte de seu filho, né, Dona Mari? O meu dilema é justiça e onde está o corpo do meu filho, corpo no resto mortais, né, de meu filho, entendeu? É isso que eu quero, Juca, é isso que eu vou lutar, nem que seja a última coisa que eu tenho que fazer na minha vida, é lutar. Já não tenho nem mais lágrimas para chorar, entendeu? Não tenho mais lágrimas para chorar. Hoje a senhora não chegou a ver o momento em que ele entrou no fórum, mas está até agora aqui esperando para ver se olhava para a cara desse homem na saída dele, né, Dona Mari? É, ele nunca me deu esse prazer não de olhar no fundo dos olhos dele e perguntar por que ele me tirou esse direito de ser mãe. Se alguém fizesse com ele o que ele fez comigo, tirasse o direito da mãe dele de ser mãe, acho que nem a mãe dele queria, né? Não fazia nem questão, não ia nem lutar como eu lutei, né? Mas enfim, né? Cada um paga pelos seus atos, né? O que passa no seu coração hoje, Dona Mari? A gente vê que a senhora fala com muita emoção, com muito pesar pela perda de seu filho, né? Essa dor irreparável que nem a justiça vai conseguir trazer seu filho de volta, mas fica um alento em saber se esse homem, se esse acusado, se ele for preso. É a certeza que eu sempre tive, né? Que meu filho nunca foi ladrão. Eu não criei um filho ladrão, não parei um ladrão. E eu continuo dizendo que meu filho não é ladrão. E pelas testemunhas hoje que teve aí, pelos relatos, é a certeza. E eu não vou cansar de brigar. Porque mãe sabe o filho que paga. E se meu filho fosse ladrão, eu não ia esconder. Ele ia pagar. Mas não como o Marcelo Batista fez, tirou a vida do meu filho, né? Assassino. Porque para mim ele é um assassino, né? Ele não é acusado, ele é assassino. Ele matou o meu filho. Ele matou Matusalém. Então, ele tirou a vida de Paulo Daniel, deixou aí o filho aí. Dia dos Pais. Ele, minha avó, a senhora passou o Dia das Mães sem seu filho. E eu passando hoje, Dia dos Pais, sem meu pai, nem minha avó. Seu netinho disse isso, Dona Mari? Disse isso, de 4 anos, o Wallace. Tanto que ele nem passou com a mãe. Ele pediu a mãe na sexta-feira para poder passar comigo, antes véspera do Dia dos Pais. Então, estou lutando por mim, por o Wallace, meu neto, né? E por todas as mães que Marcelo Batista fez chorar. Que não tiveram coragem de estar aqui, ó, como eu estou. De onde vem essa força, Dona Mari? De Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele que me mantém de pé para poder estar lutando. E quando a vitória vir, que a justiça for feita, que eu vou ver Marcelo Batista, ó, tomando cafezinho na caneca. Só que não é na caneca de Adelson, não. É na caneca mesmo. Vendo só nascer quadrado. A vitória não é só minha, não. É de milhares que estão lutando junto comigo. Muitas mães que eu vejo que estão lutando junto comigo. Muitos homens, muitos pais, até criança.
Outro dia uma criança de 5 anos dentro do mercado. Dona Mari, deixa eu te dar um abraço. Eu disse, ele fez o caso de Paulo Daniel. Eu assisto. Quer dizer, uma criança. Quer dizer, um monstro desse. Marcelo Batista é um monstro. Tira a vida das pessoas. E daí, trabalhar onde ele matou. Quem está aqui do nosso lado também é Sandro Reis, que é o advogado de acusação, assistente de acusação, né? Esse é o termo correto. Ele que também participou hoje dessa segunda audiência. Sandro, o que a gente pode falar sobre esse dia de hoje, sobre essa audiência? Infelizmente, por conta de pauta, né, da vara, não foi possível antecipar, uma vez ainda que algumas testemunhas não foram intimadas e é necessário para o deslinde dessa instrução que essas testemunhas sejam intimadas e ouvidas posteriormente. Doutor, na primeira audiência, algumas testemunhas ainda precisavam ser ouvidas. Hoje, essas testemunhas compareceram. O que a gente pode falar sobre o que aconteceu naquela sala que fica no 6º andar aqui do Fórum Criminal? Perfeito. Hoje tivemos a oitiva de 2 testemunhas de acusação. A Kailane, que ela é a ex-esposa de Paulo Daniel, e Joiane, que era a motorista do caminhão que foi alvejado. Hoje a gente precisa intimar e precisa localizar o endereço da testemunha Alfa, que é essa testemunha, ela é testemunha ocular dos fatos. Ela vai trazer dentro do processo a verdade real dos fatos e assim poderemos buscar a culpabilidade dos envolvidos. O doutor Sandro está falando aqui que a motorista do caminhão, esse é um segundo caso que aconteceu na véspera do desaparecimento de Matusalém e de Paulo Daniel. Também, nesse caso, Marcelo Batista é acusado de uma tentativa aí de triplo homicídio. 2 pessoas eram ex-funcionários também do Ferro Velho e uma motorista, uma mulher, ela tinha sido contratada para levar alguns objetos quando esse caminhão, esse veículo em que eles estavam foi alvejado de balas. É um caso diferente, né, doutor Sandro? Mas também está sendo usado para, no caso, comprovar aí a periculosidade de Marcelo Batista. O ideal é que a gente, como assistente de acusação dessa ação, não comente outros processos, mas infelizmente demonstra a agressividade e a periculosidade do, nesse caso, acusado. Segunda audiência, então, de instrução desse caso do Ferro Velho. Marcelo Batista também aí é acusado de um outro caso, uma tentativa de triplo homicídio, como o doutor Sandro falou. Não pode dar muitos detalhes, mas esse fato ocorreu aí na véspera do desaparecimento de Matusalém Muniz e Paulo Daniel Nascimento, que foi no dia 4 de novembro de 2024. Então, tudo isso está sendo agora analisado, levado em conta. Marcelo Batista está utilizando uma tornozeleira eletrônica, ele que teve a prisão preventiva decretada no último dia 25 de agosto, mas foi liberado no dia 11 de setembro, alguns dias atrás. Então, portanto, ele está respondendo a esse processo, a mais de um processo aí em liberdade, mas com a utilização da tornozeleira eletrônica, cumprindo medidas cautelares como recolhimento noturno, proibição de deixar a cidade. Mas a gente continua aqui na expectativa da saída de Marcelo Batista aqui no Fórum Criminal de Sussuarana. Ok, Lara. Ô, dona Mari.